gente tem uma aula muito diferente, realmente um momento diferente, né? Porque a gente teorizou bastante. Então, a ideia desse nosso bate-papo hoje será a gente pegar, eu já peguei lá do fórum, o nosso fórum de bate-papo, eu peguei 11 atividades que os alunos postaram referente a possibilidades de ações interculturais com os alunos. E aí, então, qual foi a ideia? A ideia foi assim, já que a gente estudou na semana passada, a gente discutiu um pouquinho sobre território, territorialização, desterritorialização, reterritorialização, eu pensei que seria interessante nós tentarmos pegar estes conceitos e olharmos nas atividades que foram propostas. Não na perspectiva boa noite, Cláudio. Não na perspectiva de apontar dedos, a atividade está certa, a atividade está errada. Não foi isso que passou pela minha cabeça. Mas na perspectiva de encaminhamentos, para que a gente pudesse olhar para aquela atividade como um drone, sabe? Olhar assim do alto e verificar se aquela atividade realmente ela favorece um pouco essa questão da interculturalidade e se nessa atividade nós podemos vislumbrar indícios, né, que eu acho que não dá para ver mais do que isso, mas indícios de reterritorialização. Então, será que a atividade ela propicia isso, esses indícios, esses momentos de inclusão total nesse novo território, que pode ser a sala de aula, pode ser uma igreja, pode ser uma ONG, pode ser um espaço qualquer de acolhimento, mas que se transforme em um terceiro lugar, sabe, um lugar seguro para essa população. Então, a gente fez uma jornada muito interessante, uma jornada não, acho que não foi longa ela não foi, na verdade foi muito breve, foi uma jornada muito enxuta, né? A gente poderia fazer um semestre aí desse bate-papo, mas foi uma jornada interessante por conceitos, por experiências, por vivências, sabe, assim, por frustrações, né? Nós tivemos muitos momentos aqui no nosso bate-papo de depoimentos fortes, né? De indignações, e isso tudo ele reverbera quando a gente pensa no outro. Eu acho que vocês estão acompanhando nos jornais um número assim interessante de imigrantes que estão se deslocando, muito interessante isso. Por outro lado, você tem uma relutância de abertura de fronteiras. Aí você tem uma possível quarta onda em outros países da Europa, uma variante nova da Covid, que está querendo fechar tudo, espaço aéreo para alguns países. Então, isso tudo tem um impacto muito significativo quando a gente pensa na população migrante internacional. Porque eles têm parentes, eles têm pessoas que gostariam de trazer, sabe, de voltar a ver. Enfim, é muito complexo esse fenômeno. Então, a ideia hoje é a gente pegar esses dois conteúdos, o conteúdo da interculturalidade, o conteúdo da territorialização e da desterritorialização, e colocar isso no papel, tá bom? Então, vamos lá, dar uma olhada. Eu preparei alguma coisa aqui para vocês, muito simples, assim, sem grandes... não me preocupei muito em imagens. Eu acho que a ideia é pegar a essência que vocês fizeram e, a partir desta essência, a gente poder discutir. Tá? Então, hoje é um dia de abrir microfone, conversar, são acho que 7 ou 8 atividades. Algumas atividades eu não coloquei, porque eu acho que elas não contemplariam a temática da aula, embora muito bem feitas, propostas muito bacanas, mas que acho que não entrariam no escopo dessa atividade, tá bom? Então, vamos lá, cadê o negocinho para compartilhar? Não é guia que eu quero, janela. Ah, tá aqui já. Depois eu vou mandar um material para vocês, tá? Eu vou mandar esse material. Eu não mandei o material antes. Opa, fiz coisa errada, desculpa. Compartilhei e fechei o compartilhamento. Vou tirar isso aqui por cima.
Eu não mandei o material antes, porque de algum modo vocês têm esse material no fórum, né? Como eu comentei com vocês, eu não fiz nada demais. Eu só fui no fórum, peguei as atividades que lá estavam referentes à questão intercultural e coloquei no papel. E a gente vai fazer algumas discussões. Obviamente que eu tirei todos os nomes, tá? Então, eu tirei todos os nomes, não há necessidade de ninguém se identificar, enfim, só se a pessoa quiser. Também não há necessidade de querer justificar a atividade, tá? Professor, mas não, o espaço nosso aqui é um espaço seguro. Então, o objetivo, como eu falei, não é apontar dedos para as atividades, mas fazermos uma reflexão a respeito das perspectivas propostas. Então, a primeira proposta, a número 1, essa foi do fórum, ela apareceu lá no fórum 3. Ela diz assim: com base nas discussões realizadas na aula, além da leitura dos textos complementares, elabore uma atividade para favorecer habilidades e atitudes de competência intercultural para alunos migrantes internacionais que estejam matriculados na educação básica. Se esse nosso curso fosse presencial, vocês podem ter certeza que a ideia seria aplicar as atividades. Então, se o curso nosso fosse presencial, esse momento da aula seria totalmente lúdico. Então, a pessoa que propôs a atividade iria executar a atividade com os colegas lá em sala. Então, para que a gente pudesse fazer esse exercício, a primeira coisa que eu pensei é que eu preciso retomar algumas características do que se espera de uma atividade ou de uma aula que tenha componentes de uma competência comunicativa intercultural. São várias características, são várias. Eu separei apenas 4. Então, eu acredito que uma atividade que pode ser feita na escola, pode ser feita numa igreja, pode ser feita numa ONG, pode ser feita num centro de acolhida, não importa. Não importa o local, mas a atividade em si. Se esta atividade contemplar estes 4 pontos, ela já se caracteriza como uma atividade que desenvolve a competência comunicativa intercultural. Então, o primeiro ponto é a habilidade de entender a língua e o comportamento da comunidade-alvo. Então, ou seja, uma atividade realmente intercultural, onde eu aqui no Brasil estou propondo uma atividade para alunos venezuelanos, por exemplo, então eu preciso que essa atividade ela desenvolva no aluno essa capacidade de compreender a língua portuguesa, mas também o comportamento da comunidade-alvo, dos brasileiros. Então, se eu desenvolvo uma atividade supostamente cultural, mas que envolva apenas língua, ela já deixa um pouco a desejar, porque ela não está trabalhando com este outro elemento que é o agir na cultura. Então, quando nós falamos em interculturalidade, nós estamos falando no agir em uma nova cultura, mas além disso, eu preciso que essa atividade crie subsídios para essas crianças, adolescentes ou os adultos, para explicá-la aos membros da comunidade original. Então, um venezuelano que participa de uma atividade dessa, ele não adquiriu apenas conhecimento linguístico, mas ele adquiriu conhecimento linguístico, cultural, e ele é capaz de levar isso para a casa dele. Aí, quando ele está na casa dele, e a mãe dele fala alguma coisa em espanhol, ou alguma coisa que envolve a cultura brasileira, ele vai chegar e falar: não, mãe, porque eu aprendi na escola que não é assim. Então, na verdade, a criança não está corrigindo a mãe. A criança está explicando um comportamento cultural para a mãe. Isso é muito interessante. Então, por isso que é tão importante as crianças migrantes internacionais estarem na escola, porque elas têm essa possibilidade desse diálogo. Segundo ponto, deslocamento do alvo da aprendizagem da proficiência de um falante nativo. Então, a atividade intercultural na área de língua portuguesa, ela não precisa ter uma excelência de língua igual ao falante nativo, até porque nós
não falamos a língua portuguesa com excelência. Neste momento, eu cuido da minha linguagem. Então, eu falo um pouco mais devagar do que geralmente eu falo, eu evito usar abreviações, eu não uso expressões, eu não uso gírias, eu estou o tempo todo cuidando da minha linguagem, porque eu estou aqui num evento formal. Vocês acham que no dia a dia eu falo assim o tempo todo? Lógico que não. Então, essa ideia de modelo de proficiência de um falante nativo tem que ser deslocado. O agir culturalmente ele é mais importante. Terceiro elemento, a atividade proposta precisa favorecer a compreensão intercultural e a mediação. Isso é fundamental. A atividade ela precisa oportunizar uma experiência de mediação. Isso, eu acho que com a criança, às vezes, pode rolar melhor do que com o adolescente. O adulto, ele tem ainda... Lembra, a gente estudou um pouquinho aquelas questões de resistência. Então, essa ideia de mediação pela língua é algo muito interessante. Quando envolve, então, elementos culturais, se torna ainda mais desafiador. E, por fim, autoconscientização cultural. A atividade, ela realmente só se realiza enquanto uma atividade comunicativa intercultural quando os participantes, tanto o brasileiro quanto os nacionais de outros países, eles se autoconscientizam sobre a cultura dele e a cultura do outro. Se isso não ocorre, eu tenho um fenômeno de colonialização, que é outra coisa. Então, de repente, se eu proponho uma atividade, onde essa atividade simplesmente está reforçando elementos da cultura brasileira e não leva em consideração elementos da cultura venezuelana ou haitiana, eu estou tentando colonializar aquele grupo. Então, eu estou tentando mostrar que a minha cultura é melhor do que a deles. E isso não é interculturalidade. Isso não é mediação. É o contrário. Isso é sobreposição. Então, às vezes, a gente precisa tomar um pouco de cuidado na preparação de uma atividade. Então, esse era o pano de fundo da atividade proposta para o fórum número 3. E aí vocês mandaram as atividades, tiveram 11 respostas. A partir daí, nós tivemos a aula sobre território. E essa aula sobre território gerou uma nova atividade, que é o Fórum 4, que é o que está aberto para vocês ainda poderem responder as atividades sem muita pressa sobre isso. Então, a proposta da atividade era a seguinte: escolha uma atividade que fora disponibilizada para o desenvolvimento da competência intercultural. Você quer escolher. Com base nas leituras sobre os conceitos de territorialização e reterritorialização, reflita sobre até que ponto a atividade que você escolheu pode efetivamente favorecer o sentimento de pertencimento, esse pertencimento a um novo território. Então, acho que o que seria interessante fazer? Retomar conceito. Então, o que é esse sentimento de pertencimento? É o que nós chamamos de territorialização. Então, nós nos territorializamos quando nos apropriamos dos espaços, quando deixamos nesse espaço as nossas marcas e não apenas nos situamos nele. Então, vamos pensar numa atividade. Uma atividade que a gente está chamando de intercultural, mas que não possibilita que aquela criança migrante internacional deixe a sua marca, ela não é intercultural. E por esse mesmo motivo, ela não possibilita esse fenômeno de territorialização. Porque ela está segregando, ela continua trabalhando na perspectiva do meu e o seu. A perspectiva do eu e o outro. Só que disfarçado em uma atividade. Reterritorializar implica movimentos de resistência em relação ao que é determinado, pois quando não se exerce efetivo domínio e apropriação sobre o território, mesmo quando o espaço físico é definido, podemos permanecer desterritorializados. Em outras palavras, de repente a gente pode propor 10 atividades,
para os nossos... Eu estou falando de aluno, porque eu sei que tem muitos professores aqui no grupo, mas de repente poderia ser numa ONG, tá? Numa igreja, poderia ser no atendimento de um CRAS, enfim. Eu proponho 10 atividades, mas se essas atividades, de algum modo, elas ainda exercem domínio sobre o outro, dizendo como o outro deve se comportar, eu ainda corro algum risco aqui de colonialidade. Por isso que o conceito de português como língua de acolhimento, esse foi um conceito que a gente trabalhou muito, eu gosto muito desse conceito, ele recebe algumas críticas. Então, existem alguns pesquisadores que criticam o conceito de português como língua de acolhimento, dizendo que este conceito anda muito próximo com o conceito de colonialização. Segundo estes pesquisadores, a partir do momento que eu digo que o migrante internacional tem que aprender português para se inserir na sociedade, eu estou impondo a minha língua. Eu, particularmente, não concordo. Eu não concordo com esse grupo de pesquisadores, mas eu respeito a opinião deles, eu até entendo que as pessoas têm que tomar os seus partidos, mas eu não vejo que nós trabalhemos a perspectiva da imposição, mas a perspectiva de mediação cultural e de integração. Porque, pensa comigo, o que adianta eu ter uma família de haitianos e essa família de haitianos só procurar emprego numa padaria, por exemplo, e não falar português? As pessoas que vão consumir na padaria não falam crioulo haitiano. Então, há uma necessidade de mediação pela linguagem para que a comunicação aconteça. Então, eu, particularmente, não enxergo isso como um fenômeno de colonialização, de modo algum, mas serve como alerta. Serve como alerta para que, de repente, as nossas práticas em sala de aula não estejam reforçando isso. Isso eu ouvi, foi muito pesado ouvir isso antes da pandemia, na época dos estágios, né? Na época de estágio, tudo. Eu acompanhei, eu coordenei PIBID também, então eu acabei acompanhando alunos, enfim. E eu escutei uma vez numa escola uma situação que uma professora falou assim, não, você tem que aprender português. Aqui na minha aula você só pode falar português. Eu entendo o que aquela professora queria fazer. Eu entendo, a professora, obviamente, queria que aquele jovem migrante internacional aprendesse a língua portuguesa o mais rápido possível. Mas a pessoa tinha acabado de chegar de outro país. Ela tinha acabado de chegar. Ela não ia conseguir falar português. E o que vocês acham que esse jovem fazia durante a aula? Nada. Porque a professora falou que ele tinha que falar português, mas ele não sabia falar português. Então, qual que é a única saída que ele tinha? Como que a palavra resistência, que apareceu aqui no texto agora, como que ele resistia a isso? Ele ficava quieto. E aí, como que esse aluno é taxado depois? Ele é taxado como preguiçoso, como não participativo. Na verdade, não é isso, ele não entende a língua. Então, a gente tem alguns desafios enormes pela frente. Então, é com base em toda essa perspectiva que a gente vai olhar as atividades, tá bom? Então, esse pano de fundo aqui que eu trouxe foi exatamente para mostrar como que é o preparo de uma atividade para esse público. Então, como que é o preparo de uma atividade para esse público, né? Como que eu exerço essa atividade, tá? Isso é uma coisa que vale a pena, eu acho, a gente levar em consideração, tá bom? Então, agora, a gente vai começar a análise das atividades, eu vou passar uma a uma, a gente vai ler a atividade, eu vou dar um tempinho para vocês pensarem, e aí a gente vai abrir os microfones, então hoje não é dia de ninguém ficar com vergonha, é dia da gente abrir o microfone e dizer o que acha da atividade, se ela realmente, se ela favorece esse sentimento de pertencimento a partir da autoconscientização cultural ou não, tá bom? Então, vamos lá para a atividade número 1. Então, essa é a nossa atividade número 1. Ela começa assim. O professor, como eu falei, eu tirei todos os nomes, tudo que é cabeçalho, deixei um texto
em branco, tá? Para a gente focar só na atividade. O professor deverá propor aos alunos uma atividade de pesquisa que se iniciará na sala de aula, com os próprios colegas, e que terá continuidade fora da escola, atingindo outros espaços sociais, como família, clube, praças, parques, ruas, dentre outros. Primeiramente, em duplas, farão um exercício de entrevistar o colega, com o intuito de conhecer as características vinculadas à origem de seus colegas. E aí, essa entrevista tem um roteiro: sexo, se é feminino ou masculino, idade. E a terceira pergunta: você se lembra de alguma situação em que cooperou com alguém? Conte como ela aconteceu. Então, esse é o roteiro da entrevista. E aí nós temos a continuação da atividade. De volta para a sala, os alunos deverão ler as entrevistas realizadas por eles, para que todos conheçam os diferentes relatos das pessoas entrevistadas. O professor da área de matemática, por exemplo, poderá colaborar com o professor da turma na tabulação e nas formas de apresentação dos resultados quantitativos referentes a sexo e idade das pessoas. Poderá também utilizar esses resultados para trabalhar em suas aulas com situações problema e desafios lógicos referentes ao conteúdo curricular. Os alunos, mediados pelo professor, deverão escolher e analisar algumas situações interessantes, curiosas e originais contadas pelos entrevistados, para serem reescritas por eles nas aulas de língua portuguesa. Depois de reescritas, deverão ser colocadas em um painel intitulado Cooperação, da sala de aula para o mundo lá fora, juntamente com o cartaz produzido pelos alunos. Então, essa é uma proposta de atividade baseada em cooperação. Eu acho que a grande palavra-chave da atividade é cooperação. E aí a pergunta que eu vou fazer para todas as atividades é: na avaliação de vocês, até que ponto essa atividade favorece o sentimento de pertencimento da criança ou do adolescente migrante internacional naquela sala de aula com aquele grupo de alunos? Então, agora eu deixo a palavra toda com você. Não precisam pegar senha para falar, tá? Não vão ficar com vergonha, não tem certo e errado. Professor, o que eu creio que o que vai ajudar muito nessa questão de pertencimento é que esse tipo de atividade vai fazer com que eles se envolvam de uma maneira bem assim, vamos dizer, com todos ao mesmo tempo. Ou seja, essa comunicação entre eles vai quebrar, primeiramente, uma barreira que muitos deles têm, que é a questão da comunicação. E quando vai fazer, por exemplo, uma entrevista, você é obrigado a falar, você não tem como não falar. Isso vai facilitar, na verdade, no âmbito da comunicação, interagir com os colegas. Isso quebra, né, essas barreiras que, a princípio, já tem quando chega dentro de um país. Eu acho que isso ajuda bastante. Creio que é muito louvável, né, esse tipo de atividade. Bacana, Firmino. Quem mais? Vocês viram que o Firmino ele foi pelo caminho da comunicação. Então, ele fez uma análise na perspectiva da comunicação, dizendo que, olha, se eu tenho um grupo de alunos e nesse grupo de alunos eu tenho uma criança migrante, essa criança migrante poderia, de algum modo, se inserir comunicativamente no resultado dessa atividade. Então, agora vamos provocar um pouquinho. Alguém discorda do Firmino? Alguém complementa o que o Firmino falou? Fique à vontade. Pois não, Maria? Pode puxar a fila. Boa noite. Na verdade, eu achei assim a atividade bastante interessante, porque por conta da interação
entre os colegas, não se privilegiou só a língua portuguesa, mas a partir do momento que eu estou entrevistando o migrante, né, eu estou valorizando também a cultura dele. Então, achei assim que realmente essa atividade ela vem de encontro, sim, com a aprendizagem desse imigrante, a vivência dele, para que ele realmente se sinta parte, né, do nosso espaço, da nossa cultura, né, que ele se sinta, vamos dizer assim, uma linguagem bem comum, em casa, né? Bacana, bacana, Maria. Muito bom. Pois hoje eu vou. Bom, eu fiquei pensando nessa proposta em duas situações, né? Uma com crianças e outra com adolescentes, né? Vamos dizer assim. Eu vejo que, até por experiência própria, com criança a coisa flui de uma forma diferente, né? Eles deixam que as coisas aconteçam mais naturalmente. Então, eu acho que seria muito mais fácil aplicar essa proposta. E talvez, isso aqui eu estou falando, sim, hipótese, né? E talvez com adolescentes isso poderia ser um pouco mais difícil. Primeiro, porque eles já começam com aquela coisa da vergonha, né? E isso não estou falando nem só em situação de ter um imigrante junto, mas de um modo geral, eles já começam a ter certas vergonhas, ou a não querer mesmo, aquela coisa de negar, né? Então, assim, eu fiquei pensando que esse professor ele tem que ter uma condução, assim, muito bacana, acho que ele tem que conhecer bem a turma, né? Não dá para ser uma proposta feita assim, vou chegar e vou fazer, né? Precisa conhecer os alunos que ele tem para saber que tipo de situação que ele pode também enfrentar numa determinada ocasião. Mas achei muito interessante, gostei bastante dessa atividade, eu não concluí a minha, infelizmente não consegui, eu estou muito assoberbado com as coisas lá da faculdade, João, então fiquei meio enrolada esse final de semestre, você sabe como é que é, né? Mas eu quero finalizar, e eu já até assim, fiquei pensando nessa possibilidade. Eu estou trabalhando agora com adolescentes, justamente, por isso que eu estou fazendo essa colocação, e eu fiquei imaginando como que seria isso com uma determinada turma que eu tenho lá, que eles são cheios de deboche, cheios de... E aí eu acho que até isso a gente precisa, assim, pensar em como conduzir. Eu acho que a atividade está perfeita, porém, eu preciso ter um cuidado para fazer com que ela aconteça. Ela tem que ser uma coisa com calma, talvez talvez não seja uma coisa para um dia só, uma coisa que seja preparada por etapas, né? Mas eu acho que ela é perfeita, assim, ela me trouxe assim algumas ideias para o próximo ano, né? Com uma determinada turma. Acho que vai me ajudar, inclusive. Uma proposta muito legal mesmo, parabéns para quem fez, né? Para quem pensou tudo isso. Eu penso que mesmo para fazer para elaborar um planejamento desse, a gente precisa se debruçar, por isso que eu não quis trazer a minha, não consegui concluir, eu falei, não adianta eu fazer uma coisa, né? Preciso pensar em cada... Mas vamos fazer algumas análises, vamos aproveitar, Jovem, vamos fazer algumas análises da atividade. Então, se a gente for pensar na perspectiva da interculturalidade, então a gente está pensando, lembra aqueles elementos, né, de despertar a consciência cultural, da mediação. Então, eu acho que nas falas que nós tivemos até o momento, a gente conseguiu perceber que a atividade propõe essa mediação. O próprio título, né, uma atividade de cooperação, vai haver um momento que essas crianças ou adolescentes, aqui eu vejo que, para mim, isso aqui parece mais uma atividade para ensino fundamental, alguma coisa nesse sentido. Então, eu imagino que em um momento as crianças vão se juntar e vão compartilhar esses territórios que elas vivenciaram. Então, eu gostei dessa atividade quando a professora diz que a atividade começa na sala de aula, mas ela se realiza fora da sala de aula. Isso é muito interessante. Oportunizar que essa criança migrante compartilhe o conceito de família, de clube, de praça, de parque, de rua, esse olhar diferente, essas histórias. E aí isso tudo vem para a aula. Então, eu acredito que essa atividade exija do professor um elemento de mediação muito interessante,
é um elemento, uma capacidade de mediação muito interessante, exatamente para que possa oportunizar que essas vozes todas, que vão ser, em algum momento aqui usa a palavra narração, narrativa, essas vozes todas que vão gerar esse cartaz, esse painel, possam acontecer. Então, realmente, eu acho que essa atividade, ela, de alguma forma, ela possibilita isso. Em especial, eu vou ser muito sincero, não é nem o produto final. O produto final, eu acho que como é que eu posso falar? O produto final é a cereja do bolo, sabe? Sim, é o que concretiza a atividade. Mas o que eu mais gostei é o momento da elaboração da atividade. Quando a criança migrante ela vai trazer para os colegas isso aqui dela. Os espaços sociais que essa criança migrante vivencia fora da sala de aula. E aí pode ter a surpresa, que na verdade não é surpresa nenhuma, que os espaços sociais frequentados por aquela criança migrante sejam os mesmos espaços sociais frequentados pelas crianças brasileiras. Isso já mostra, de algum modo, inserção, sabe? Aí falta a questão de integração e interação. A gente tem uma longa caminhada pela frente. Mas quebrar esse estereótipo, que legal, você também vai lá? Deixar que as crianças negociem sentido. Você conhece aquele parque lá que eu vou jogar bola? Você joga bola lá? Eu também jogo. Então, isso começa a agregar valores. Então, eu acho que realmente a atividade 1, ela está dentro do que a gente esperava aí, como atividade intercultural e que possibilita esse sentimento do novo território. Então, vamos para a 2. A 2, isso. A 2 também, vou tentar. Deixa eu ver se fica muito ruim para vocês. Eu vou lendo junto. A atividade 2, ela tem uma imagem. Então, eu queria aproveitar a imagem. Então, essa é a atividade 2. Tem um nome da atividade 2, isso. Que a pessoa que preparou colocou assim, o nome da dinâmica é recepção. Então, veja que é uma atividade bem diferente da atividade de cima. A atividade de cima pressupõe que já houve uma recepção. A atividade anterior pressupõe que aquele aluno, aluna, já está inserido na sala de aula e a coisa está rolando. Essa não, essa é uma atividade de recepção. Então, vamos lá. Primeiro ponto. Preparar um espaço escolar com legenda português, língua nativa do estudante estrangeiro. Então, se é uma criança haitiana, você teria legendas em creole haitiano. Se é uma criança síria, você teria legendas em árabe, por exemplo. Segundo, utilizar o Google Tradutor para se comunicar com o estudante, até que o mesmo consiga se comunicar em português. Terceiro, explicar para os demais estudantes que teremos esse novo integrante e que juntos traçaremos conhecimentos e experiências. Quarto elemento, realizar uma dinâmica de apresentação, onde cada estudante dirá o seu nome. Escrever no Google Tradutor como se fala o meu nome, na língua nativa do estudante estrangeiro, e tentar reproduzir com os demais estudantes para que o mesmo se sinta bem-vindo. Por fim, produzir um cartaz com o carimbo da mão de cada estudante e o seu nome, né? Então, tem até um exemplo de um cartaz em espanhol escrito "Todas as manos, un solo amor". Então, aí você tem lá o pessoal da Fraternidade Sem Fronteiras, essa camiseta bem típica deles, que fazem um trabalho brilhante com as mãozinhas, né? Todas as manos, un solo amor. Então, essa é uma proposta de recepção, não é apenas uma atividade. Então, agora seria legal abrir para discussão, ver o que deu certo, o que não deu certo, o que é intercultural, o que não é intercultural, o que vocês acham que funcionaria, o que vocês acham que não funcionaria. Lembrando que esse caso aqui específico seria para crianças bem pequenas, né? Dá para perceber até pela foto,
uma atividade para crianças aí, de repente, primeiro ano do ensino fundamental, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Então, agora eu acho que é legal ouvir vocês um pouquinho. Ou a Maria ou a Giovana. Não, é que continuou, professor, não fui eu, não, é que continua a Tá aí. bom. Bacana. Tá, eu só ia fazer um comentário. Eu passei por essa experiência de acolhimento com uma criança que falava a língua crioula. E nem a mãe dela, não, foi muito difícil esse acolhimento para mim, porque eu me senti assim tocada pela situação, porque eu me senti uma inútil, né, naquele momento. Falei, e agora? Como é que eu me comunico? E é muito ruim você se sentir assim. E aí a ideia do Google Tradutor foi a primeira coisa que me veio, né? Falei, o que eu vou fazer? Eu não tenho um dicionário que vai me ajudar, e nem vou ficar ali procurando a situação que a criança se sentiu constrangida e eu também, e a mãe, então eu tentei, achei um outro tradutor que deu para a gente fazer foi até a Cris que me ajudou nisso, que era meio que em tempo real, assim, ela falava, eu gravava a fala dela, mas foi muito ruim. Ela se desestimulou, não queria mais ficar, uma criança numa faixa etária de uns 8 anos, era criança para segundo ano, e eu me senti também desestimulada, eu me senti assim, falei, eu me senti longe de ser uma profissional ali naquele momento, e isso me frustrou bastante. Então, eu acho que, não sei, a gente não está preparado para isso, na verdade. Então, porque você pegar ali um computador e ficar num Google Tradutor, isso é pela minha experiência, tá? Para mim não foi legal, não deu resultado, eu fiquei nervosa, a criança ficou ansiosa, eu fiquei com um misto de sentimento ali, de nervosismo, de incompetência, de tudo que você pensar. Então, assim, eu não sei. Eu acho que o tempo Vocês não... acham que Não sei, vocês né? acham que o Google Tradutor, ele insere mais ou ele exclui? Eu me senti péssima, eu me senti excluída, entendeu? Porque não me ajudou. Mas, assim, isso é um sentimento que eu tive, não é nenhuma opinião em relação à atividade, é um sentimento. Eu estou fazendo um depoimento de uma vivência que eu tive em relação a isso, que foi o único instrumento que eu tinha naquele momento que eu dispunha. Eu não tinha ninguém que falava a língua crioula ali, né? Falei, puxa, por que não fala inglês, né? Porque se é inglês... Não vai ter. Mas a grande questão é assim, como superar? Porque não vai ter. Então, não vai ter. Nós ficamos em intérpretes de crioula. Aí então, como que a gente supera? Assim, o que eu fiz? Mas como que a gente supera? Olha, João, eu sinceramente... Não, essa pergunta é para todo mundo. Essa pergunta não é para a Giovana, é para todo mundo. Como mas que a gente naquele supera momento, essa assim, situação? o que eu fiz? A única coisa que me veio, assim, eu dei um abraço nela e demonstrei que eu estava me sentindo mal com aquela situação e que ela me desse um tempo também para que eu pudesse ajudá-la. E aí, com isso, eu fui mostrando alguns... Aí ela levou um livrinho dela e eu fui olhar com ela. A gente tentou, assim, uma comunicação, não foi a melhor, mas foi o que foi possível naquele momento, porque mas partiu dela, sabe? Assim, me mostrar o que ela tinha ali. Tipo, vou mostrar alguma coisa minha para ver se, né, se ajuda. Então, eu entendo isso, mas a pergunta é como que a gente resolve isso? Essa que é a minha pergunta, é muito direta. Como que a gente resolve? Por quê? Porque essas crianças continuam chegando na escola e elas vão chegar em números cada vez maiores. Então, a pergunta é como que nós resolvemos isso? Como que nós efetivamente inserimos essas crianças no ambiente escolar? Então, essa atividade, vamos pegar o gancho da situação, que é uma provocação que eu estou fazendo, e essa atividade que está proposta aqui. A ideia da atividade é bacana? Ela é bacana. Eu não sei se essa questão do Google, tradutor, eu acho que isso é uma coisa que distancia um pouco. Eu acho bacana a preparação da sala, essa ideia de conversar com os alunos, que eles vão receber um aluno de um outro país, e que a professora ou o professor gostaria de contar com a ajuda da sala. Enfim, isso eu acho muito bacana. Eu acho esse diálogo muito verdadeiro e muito bacana. Eu acho que a ideia das apresentações
para que o outro consiga falar o seu nome, é algo muito, muito legal, porque são nomes difíceis às vezes, são nomes que você precisa de um tempo para conseguir falar. E o caminho contrário também. Então, os nossos nomes, para eles falarem também, o meu nome é uma encrenca, eles não conseguem falar João, eles falam João, né? João Fábio, não consegue falar João, porque não tem na língua espanhola, não tem na língua inglesa, não tem na língua creole, Então, eles não conseguem falar João, eles falam João, João. Então, assim como é difícil para nós, também é difícil para eles. Eu acho que essa ideia do cartaz das mãozinhas é muito bacana, mas a pergunta é, até que ponto a gente consegue promover algum nível de verdadeira interculturalidade com essa atividade que está aqui? Eu tenho cá minhas dúvidas, né? Talvez porque começou a recepção, não dá para julgar. Você não tem elemento comunicativo aqui, nós não temos nessa atividade um grande elemento comunicativo, a não ser de seu nome. Então, eu acho que aqui é uma questão muito mais, até às vezes, fonética, para trabalhar vogal aberta, vogal fechada, trena, oi, do que alguma outra coisa. Mas agora o desafio porque essa professora que vocês estão vendo no cartaz, ela está numa situação muito confortável no cartaz. Por quê? Porque é uma professora brasileira que está dando aula de português para crianças venezuelanas. E está começando a aula já do espanhol para o português. Então, essa é a pergunta que agora eu volto para o grupo. Como fazer? Qual é uma saída efetiva para que a gente possa realmente inserir essas crianças? Particularmente, eu não consigo ver, eu posso estar enganado, e se eu estiver enganado, eu já peço desculpas por isso, mas eu não consigo ver uma outra saída a não ser aulas em separado de língua portuguesa, como língua de acolhimento ou como língua de imersão para essas crianças. Não tem jeito. Não tem como você não ter um grupo com essas crianças migrantes, com as características dela, com professores preparados não só no conhecimento de língua portuguesa, mas no conhecimento da cultura do outro, para trabalhar a língua portuguesa do modo mais rápido e eficiente possível. Porque apenas deixar as crianças para que elas aprendam por si, elas vão. Não tenham dúvidas disso, elas vão aprender. Mesmo essa criança haitiana que gerou tanto conflito com a Giovana, conflito interno que eu estou falando, né? Esse sentimento de impotência, ela vai aprender português. Ela vai, mas é um processo muito sofrido. Então, se a escola tem ou em contraturno, ou um sexto tempo, um horário a mais, para que um grupo de professores, um professor possa ficar com essa criança trabalhando a língua portuguesa, uma perspectiva de uso da língua, de uso, sabe? Essa criança tem um disparate fenomenal, né? Porque, caso contrário, a gente vai criar uma geração de crianças e adolescentes migrantes internacionais que vão estar sempre um pouco capenga. E isso vai ter um reflexo lá na frente, na hora. Só um minutinho, tá, só fechar uma ideia. Isso vai ter um reflexo lá na frente, quando essas crianças forem ter outras situações. Então, a gente tem uma proposta de parceria com a CEMED, exatamente para o oferecimento desses cursos. Então, antes da pandemia, a UEMS e a CEMED já estavam fazendo um mapeamento de algumas escolas que pudessem, de algum modo, oferecer essas aulas de língua portuguesa. Só que o número é muito grande. A gente viu um dia aí que são quase 300 crianças e adolescentes matriculados. Nós temos que pensar uma estratégia para que a gente possa atender. Em alguns outros locais, por exemplo, quando você pega o Canadá, e o Canadá ele tem essa característica multicultural, multilinguística, você tem as aulas de ESL, English as a Second Language, que é o caso nosso aqui de português como língua segunda, e é mandatário.
Então, a criança que não é canadense, ela é obrigada a fazer essa disciplina. Por quê? Porque envolve inserção pela língua. Sabe? Então, agora, isso envolve política pública, isso envolve hora-aula, isso envolve pagar um pouco mais ao professor, isso envolve manter a escola aberta um pouco mais. Então, você tem uma série de desafios, porque não adianta simplesmente deixar a criança lá, ou, por exemplo, o tradutor é muito bom. A Prefeitura de Campo Grande, por um tempo, tinha a figura do tradutor. O tradutor é muito importante quando essa criança está se apropriando da língua portuguesa. Ele tem que sair de cena, senão ele vira uma muleta para aquela criança. Mas são grandes desafios. Oi, Firmino, pois não, eu só queria fechar essa ideia. Pois não. Ok. Bom, estamos, na verdade, fazendo uma análise dentro de um contexto de sala de aula. Nós estamos tratando apenas da questão da criança em si. Eu acredito que colocar uma criança, um migrante estrangeiro, dentro de uma sala, com vários alunos que são brasileiros, na verdade, é meio que um suicídio para ele, porque ele vai ficar meio que perdido. Hoje, o que precisa se ter, na verdade, é uma política educacional para o migrante, vamos dizer assim, um preparo melhor de professores para isso, tá? Trabalhando primeiramente, porque pensa comigo, se chega uma criança haitiana, por exemplo, dentro de uma sala cheia de alunos brasileiros, vamos colocar que tem 15 alunos brasileiros e só um haitiano no meio. Suponhamos que a professora seja avisada no dia anterior que no dia seguinte vai ter um aluno haitiano. Pensa se ela pegar várias coisas, imagens da cultura haitiana, jogar na parede, preparar aquele ambiente, um ambiente cultural exclusivamente para essa criança que está chegando. Será que ela não sentiria, assim, dentro do próprio país dela, dentro de um acolhimento que ela necessita, pelo menos, para uma inserção? Porque ela não consegue inserir dentro de um contexto no qual nós vivemos. Então, nós temos que fazer o quê? Contextualizar dentro daquilo que é a cultura dela, para que ela possa se sentir acolhida. A partir daí, para mim, entra a segunda parte. Qual que é? Seria, na verdade, ter um tempo especial para essa criança, para ser trabalhado separado. Eu acredito que não é o ideal trabalhar em grupo ao princípio. Depois, talvez jogar ela dentro de uma sala que estiver mais preparada, já falar alguma coisinha, fica mais fácil ela se comunicar. Pelo menos eu acho que... Porque eu trabalhei sempre com adultos, né? Então, é bem diferente. Por exemplo, se eu chego, recebia na rodoviária um haitiano, ou ele falava um pouquinho espanhol, ou ele falava inglês, ou ele vinha com o Google. Só que você, com o Google, dependendo daquilo que você vai resolver, às vezes o Google resolve. Mas tem que não vai dar para você resolver no Google. Ou talvez ele sempre trazia um amigo do lado, que já mora um tempo no Brasil, que fala um pouco em português, que ajuda. E isso é uma ferramenta muito importante para a gente. Agora, outro detalhe que nós também aqui não colocamos. Por exemplo, se essa criança que chegou, ela tem um retardamento intelectual, tem uma deficiência intelectual, a gente não sabe. Aí nós temos um problema maior ainda. Além de termos um estrangeiro, temos um estrangeiro que tem deficiência intelectual, porque hoje eu trabalho com pessoas que têm deficiência intelectual, entendeu? Mas não temos estrangeiro. Mas imagine dentro de uma sala de aula, está bem mais difícil. Eu entendo, Firmino, bacana. Obrigado pelas colocações. Eu acho que eu acho que essa atividade, vamos tentar fazer o gancho com a atividade, com a proposta da aula. Essa atividade dialoga bastante com o que você falou. Então, o que eu gostei dessa atividade foi exatamente a preocupação da professora ou do professor que preparou esse exercício em preparar a turma. Então, a pessoa que preparou essa atividade teve exatamente essa visão. Olha, vamos preparar a sala primeiro, conversar com os alunos primeiro, para que a gente possa receber. O recebimento do aluno, ele tem que acontecer, sabe, Firmino? Eu só não sei se eu concordo com a ideia de não levar o aluno para a escola. Acho que ele tem que ir. Ele tem que ir.
a escola, eu acho que hoje a CEMED ela está muito antenada com isso. Eu já comentei com vocês, né, que existe agora uma divisão na CEMED que trata especificamente disto. Então, eu acredito que para o ano que vem, e aí a UEMS é parceira a UEMS, ela é parceira dessa divisão. Então, eu acredito que esse mapeamento das escolas que recebem essa conversa com os professores, esse planejamento realmente direcionado é muito bacana. Então, eu vejo que para o ano que vem, esse tipo de situação vai acontecer. O que eu acho que vai ser o maior desafio nosso para o ano que vem é a implementação das aulas de português, diferente da carga horária normal que essa criança já tem na aula. Agora, a participação dessa criança na sala de aula é fundamental. É fundamental. Essa criança realmente precisa estar, o adolescente precisa estar. Eu acredito que a Prefeitura de Campo Grande tem esse cuidado, sabe, de algum modo, e ano que vem, esse que a gente passou 2 anos, né, com a pandemia, isso foi meio complicado, mas acho que para o ano que vem algumas ideias são essenciais. Então, de algum modo, eu acho que essa atividade, dentro do que ela propôs como recepção, ela chama atenção pela preparação, a antecipação. Isso é o que eu gostei da atividade. Se ela cria perspectiva de território, aí eu já não sei. Eu não sei se essa atividade ela possibilita o sentimento de territorialização. Mas esse cartaz com o carimbinho das mãos, de algum modo, favorece esse pertencimento a um novo contexto, a um novo local. E é muito bacana. Eu só fiquei um pouco assim, sabe, quando eu vi essa atividade, com esse lance do Google Tradutor, porque eu acho que o professor, com a correta orientação, ele pode criar algumas ferramentas que possibilite, ainda que de modo bastante incipiente, algum nível de comunicação. Então, vamos ouvir a Giovana rapidinho, para a gente poder passar para a atividade 3. Eu fico preocupado com o tempo, senão daqui a pouco... rapidinho mesmo, João. Pois não, essa professora, ela teve condições de saber que essa criança ia chegar, né? Mas muitas vezes a criança chega. Ninguém sabe. Chegou, fez a matrícula e vai começar hoje. Então, assim, eu já fico pensando assim, que é uma atividade que a gente pode aproveitar e adequar para estar ali pronta por caso de chegar alguma criança. Mas aí como que faz? Não preparou os nossos. Então, tem que ser uma preparação. Não precisa ser só quando vai chegar, tem que ser uma preparação, olha, nós podemos receber a qualquer momento um haitiano, um japonês, sei lá. Eu acho que isso tem que entrar no currículo. Aprender a receber os imigrantes. Eu penso que isso vai ter que ser inserido, sim, no currículo, dentro dessa parte da diversidade, da interculturalidade, não, né, de preparar, assim como a gente recebe qualquer aluno que é da nossa cidade ou do nosso estado, de outro estado, né? Não ser aquela coisa... Eu acredito que isso vai acontecer para o ano que vem. Eu acredito que isso... Por que eu imagino que isso vai acontecer? Exatamente por conta da pauta da migração. A pauta... Porque, assim, a gente sempre teve alunos migrantes matriculados na rede. Sempre tivemos. Quando a gente pega o histórico de matrícula, sempre houve. Mas com o volume dos venezuelanos, isso só são daqui de Campo Grande, né? Em Dourados, o número é 5, 6, 7 vezes maior do que o daqui. É realmente um número muito expressivo lá na cidade. Mas aqui em Campo Grande, cada vez mais, você vai ter esse número se ampliando. Então, eu acho que a partir do ano que vem, quando nós tivermos as reuniões de capacitação, as reuniões de planejamento, a questão migratória passa a se tornar uma agenda. Eu não consigo imaginar isso diferente. O próprio fato do município agora ter criado o Comitê Municipal para Refugiados e Imigrantes coloca isso em pauta. Então, você passa a ter uma agenda de preparação permanente, né? No caso da matrícula de um aluno migrante na sua escola. Isso é algo muito bacana. E eu acho que momentos como este, que possibilita professores que trabalham em várias escolas ter essa reflexão,
já me deixa muito feliz porque vocês serão as nossas vozes, né? Vocês são os grandes multiplicadores nas escolas que vocês se encontram e nos outros contextos também de trabalho. Bom, a atividade 3, ela envolve movimento. Então, também gente, não é nada sequenciado aqui, tá? Eu fui pegando as atividades, então uma não tem nenhuma relação com a outra, tá? Vamos ver o que tem aqui na atividade 3. Para o imigrante se sentir acolhido, é muito importante fazê-lo sentir-se em casa, mostrando pessoalmente para conhecer as dependências da escola, apresentar aos professores, funcionários. Durante todo o processo, a instituição deve ser um lugar que valoriza a diversidade. Então, eu estou entendendo que este parágrafo é um parágrafo de introdução da atividade e mostrando um pré-aula. Então, a escola ficou sabendo que vai ter um aluno migrante. Então, essa criança, esse adolescente, precisa conhecer a escola, caso ela nunca tenha estudado lá. Então, pelo que eu entendi aqui, a escola ela deveria indicar alguém, algum professor, enfim, algum outro funcionário, enfim, para que possa fazer essa apresentação das dependências, dos professores, dos funcionários. Eu achei uma ideia muito bacana esse primeiro parágrafo. Agora vamos lá para o segundo, que é a realidade, né? Para os alunos com dificuldades na língua, no caso, são alunos que recém-chegados, às vezes, têm alguma dificuldade na língua. Para os alunos com dificuldades na língua, vale, por exemplo, aceitar respostas na língua materna nas provas, desde que o professor coloque ao lado como seria o correto em português. Então, na verdade, aqui não é uma atividade, é uma sugestão que essa pessoa fez, né? Então, essa pessoa está dando uma sugestão no sentido de falar, olha, na prova seria interessante também aceitar a língua da pessoa. Eu tenho alguma ressalva em relação a isso, porque se a pessoa escrever em árabe, eu não tenho a menor chance de corrigir o que a pessoa escreveu. Se a pessoa escrever em mandarim, eu não leio mandarim. Se a pessoa escrever em creole, eu não falo nem leio creole. Então, eu acho que o ideal seria, assim, que o professor aceitasse resposta em língua portuguesa, desde que fosse compreensível a leitura. Então, ou seja, sabe, eu não sei aqui quem corrigiu a prova do Enem. Por muitos anos eu fui corretor de provas de redação do Enem, aí eu fui coordenador de equipe, fui supervisor de equipe, trabalhei por muito tempo, acho que uns 4, 5 anos, com esse negócio do Enem. Aí o meu tempo acabou, eu tive que parar. E eu não sei quem aqui, se alguém foi corretor do Enem, se teve a chance de corrigir redação de pessoa disléxica e redação de surdos, porque são correções diferentes, né? Você tem toda uma orientação. As correções do disléxico e a correção do surdo, você já é avisado antes, porque se ela está no meio das redações, você vai dar 0, se ela está no meio. Então, uma vez que você já sabe que a redação foi escrita por um surdo, você já tem um olhar diferente. Então, eu acho que aqui, o que essa pessoa sugeriu é exatamente um olhar diferente para a resposta. Isso eu concordo plenamente. Não para sempre. Para sempre já é sem vergonhice. Então, chegou lá o migrante, depois de 1 ano, 2 anos, depois de 2 anos no Brasil frequentando a escola, ele já tem uma noção de língua portuguesa. Mas no começo, primeiro semestre, realmente essa sugestão de você ser um pouco mais compreensivo na correção de atividades vale a pena. Uma outra sugestão que é muito interessante é isso aqui: aulas de reforço no contraturno. Essa é uma das maiores demandas que o programa UEMS Acolhe recebe. Um dos maiores pedidos, e eu não dou conta de atender porque eu não tenho voluntário para fazer isso, mas um dos maiores pedidos que eu recebo é assim: professor João, é possível ter aula de reforço enquanto a gente aprende português? Esse é um dos maiores pedidos. Então, enquanto o pai e a mãe estão estudando português, eles gostariam que os filhos estivessem tendo reforço escolar. Então, essa é uma sugestão bacana.
É óbvio que esse reforço no contraturno envolve a língua, envolve a questão da língua portuguesa. Então, essa é uma ideia, tanto que a gente está pensando seriamente em oferecer no ano que vem esse tipo de serviço também. Atividades extras para casa. É uma excelente sugestão. Excelente. Só que tem que ter gente depois para corrigir. Porque os pais não dão conta. Então, quando você manda atividade extra para casa, a criança vai tirar a dúvida com o pai. Mas o pai e a mãe têm dificuldade com o português. Aí o pai e a mãe falam assim, professor João, dá para ter reforço? Porque o pai e a mãe não conseguem. Então, a atividade extra ela é muito bem-vinda, mas o professor tem que ter esse compromisso, essa parceria com o aluno para dar devolutiva para eles. E um acompanhamento mais próximo em sala de aula, concordo também. Esse acompanhamento próximo na sala de aula, ele é muito bem-vindo. Então, na verdade, você não teve aqui no segundo parágrafo sugestão de atividades, mas são sugestões que eu acho que dialogam muito com a sala de aula. E aí embaixo você tem uma sugestão. Passeios a museus, teatros e outras instalações públicas ajudam muito os estrangeiros a se habituar à cidade e ampliar seus horizontes culturais. Certamente, certamente. E isso pode ser feito se, de repente, na escola você tem 3 ou 4 alunos migrantes internacionais, você pode fazer um passeio com todos eles juntos. Isso é muito bacana. Isso aqui, essa sugestão, ela favorece a territorialização. Essa sugestão favorece o sentimento do pertencimento. Ela é uma sugestão muito bacana. Eu sei que é muito difícil de fazer, eu já dei aula há muito tempo em escola, então eu sei como que é difícil conseguir um ônibus, uma van, autorização, como que é difícil conseguir alguém para acompanhar a sala, eu sei tudo isso, mas é uma sugestão bacana, tá bom? Alguém gostaria de tecer comentários, falar alguma coisa sobre? Aqui nós não temos uma proposta, né, de atividade, mas são várias sugestões e eu achei legal trazer para vocês. Todo mundo achou bacana aqui? Alguém discorda de alguma das propostas que foi apresentado por essa pessoa? Tudo bem? Tá tudo bacana? Então, acho que a gente pode continuar. Então, vamos lá para a atividade número 4. Um pouquinho, deixa eu ver, eu vou diminuir só um pouquinho para caber tudo de uma vez. Então, vamos lá, atividade número 4. Eu vou dar um minutinho para vocês fazerem uma leitura e aí a gente vai discutir, tá bom? Porque às vezes eu vou lendo junto, eu tiro esse novo. Perceberam que tem, acho que são 3 atividades, né? Eu acho que são 3, acho que nós não temos apenas uma atividade, acho que são 3 atividades diferentes, ou 2 pelo menos. Então vamos lá. Primeiro, eu gostei da atividade porque ela vai ao encontro do que a gente estava falando da preparação, né? Ó, explicar para os demais estudantes que teremos um novo integrante na sala de aula. Ser pego no susto realmente é uma política educacional que a gente não pode vivenciar. Ser pego no susto. É muito complicado. Aí, de repente, eu chego para a Giovana e falo, Giovana, amanhã na sua aula vai ter uma criança da Tunísia, tá bom? Boa sorte. A Giovana vai chegar e falar assim, Tunísia? Que língua que eles falam na Tunísia? A primeira coisa que ela vai querer saber é essa. Que língua... Então, assim, o ser pego de surpresa é complicado. Então, acho que essa é uma coisa uma bandeira que a gente pode levar, sabe, para as reuniões de planejamento, para a CEMED, para a divisão de diversidade, que inclui agora também os migrantes e refugiados, para falar, olha, você pega de surpresa, não dá. Porque além de eu me preparar, eu tenho que conversar com a turma. Eu preciso contar com o apoio da turma. Porque eu acho que isso não é só com o migrante, é com o aluno cego, é com o aluno surdo,
é com um aluno cadeirante, essa diversidade de seres que precisam, sabe, de algum modo, de todo o nosso carinho, atenção e respeito, e de todos os agentes da sala de aula, todos os alunos. Então, eu acho que essa preparação é bacana. Então, a primeira atividade parece que é um grande passeio, parece a atividade anterior, né? Então, tem um passeio, ponto importante, indagar a nossa língua, o nome desses locais. Eu acho que, de novo, essa atividade está com aquela pegada do sentimento de pertencimento, sabe? Olha, aqui é tal, é assim, assado. Eu acho que é isso. Acho que essa é a ideia. Eu gosto desse exercício. Esse é um exercício que eu acho bacana, sabe? Você oportunizar sabe, esse outro local que é o meu local. Acho que isso é algo muito bacana. Agora tem uma atividade que é totalmente diferente dessa de cima. Promover a valorização de outras culturas com práticas próprias da infância. Por exemplo, brincadeiras e festas. Então, obviamente que essa é uma atividade que oportuniza a comunicação, porque as crianças vão ter que negociar sentido entre elas, e o aspecto lúdico da atividade favorece a integração, a interação. Então, eu acho que é sempre bem-vinda. E aí, tanto as brincadeiras do Brasil, quanto as brincadeiras fora do Brasil. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Alguém aqui assistiu da Netflix aquele seriado Round Six, que morre todo mundo? Por que eu estou falando de seriado? Não é por causa da batatinha frita 1, 2, 3. Quem não assistiu, vai assistir. Eu estou falando por causa do começo do seriado. Então, a primeira cena do seriado é uma brincadeira coreana, que não se brinca aqui no Brasil. É interessantíssima a brincadeira. Quem tem Netflix aí, assiste lá, Round 6, o episódio 1. Não é para você assistir o episódio, não, tem muita morte, meio esquisito. Mas pelo menos para você assistir essa brincadeira, que é uma brincadeira que as nossas crianças aqui no Brasil poderiam curtir. Então, de repente, existem brincadeiras no Haiti que nós não temos aqui. Brincadeiras na Tunísia, que eu falei da Tunísia, que nós não temos aqui. Então, é uma excelente forma de negociar sentido a partir dessas atividades. Bom, agora uma outra. A pessoa que fez a atividade 4 estava inspirada, né? Ela já está agora na terceira atividade. Uma das atividades que fazem nessa perspectiva... não, essa aqui é da brincadeira. É aprender palavras do idioma dos outros migrantes. A hora da brincadeira livre também é importante, pois ao brincar se comunica. Concordo. Então, a pessoa que ela tá justificando a atividade da brincadeira. Aí ela traz uma última atividade que eu achei brilhante, a proposta. Eu sempre quando dei aula em ensino médio, trabalhei mais de 35 escolas aqui em Campo Grande, antes de ir para o UEMS. E eu sempre fazia muita bagunça, fazia feira, fazia festa, feiras mesmo, assim. Então, quando eu li, essa atividade me remeteu, sabe, quando eu dava aula nas escolas. Realizar festas internas ou abertas à comunidade, nas quais irão trazer elementos da sua cultura, entre outros. Os familiares também têm espaço. Convidar os familiares não só para vir à festa, mas também para organizá-la. Isso é fenomenal. É inserir o pai na comunidade escolar. Colaborar com dança e comida. Trazer a família para dentro da escola. Essa ideia é fenomenal. Toda escola faz Feira das Nações. Só se mudou. Mas, geralmente, toda escola tem lá, uma vez por ano, a Festa das Nações. Se você tem criança migrante, traz os pais. Aqui no nosso curso de línguas, pelo EMS Acolhe, o lanche é coletivo. Então, a gente não dá o lanche. A gente compartilha o lanche. E o lanche é compartilhado com os alunos. E eles que trazem. Nós já comemos tanta comida diferente que vocês não fazem ideia. A gente já comeu macarrão doce, que uma família taiwanesa levou para nós. O macarrão, ele é feito de um jeito que ele parece um chips doce. E a gente comeu as coisas também
que não era tão legal assim, mas você tem que comer, né? Que é da cultura. Então, é muito bacana isso, porque a pessoa se sente totalmente inserida, totalmente. Então, você oportuniza esse compartilhamento. Então, realmente, eu acho que essa pessoa ela foi muito feliz com as propostas. Né? Eu não sei se é porque deu sorte, porque eu me identifiquei com essas atividades, porque eu gosto muito da ideia do passeio, eu gosto muito da ideia da brincadeira, eu gosto muito da ideia da festividade. Elas promovem a interculturalidade no máximo. É uma cultura dialogando com a outra, é um fenômeno fenomenal. Querem comentar a atividade 4? É que eu acabei falando demais, eu me empolguei com a atividade. Giovana, na verdade, Giovana, essas atividades já estão lá, estão todas no fórum. Elas estão todas no fórum 3. Então, quando você abre o fórum tem das atividades, o fórum 3 tem todas as atividades, e o pessoal fez em Word, está tudo por lá. Mas eu vou compartilhar também esses slides aqui, tá bom? Algum comentário em relação à atividade 4? Ô, João, essa proposta dela de trazer, que você contou, né? Foi da sua experiência, deles levarem os pratos para a hora do lanche, assim, desse compartilhamento, eu achei bem interessante isso. Porque de trazer principalmente as famílias, né? Por exemplo, fazer um momento ali que nós vamos chamar, não as famílias só deles, mas todas as famílias da escola. Todo mundo. E não no dia da festa da família, que a gente faz mesmo. Para apresentá-los para essa sociedade, para essa comunidade. Eu achei bem, gostei disso. E vocês vão comer arepa, vocês vão comer caçabe, vocês vão comer arroz preto, Haiti. Porque a gente faz isso com as regiões, né? As comidas típicas regionais, por que não fazer as... Não, é fenomenal, tem que aproveitar, sabe? Tem que aproveitar. Então, é riquíssimo, é riquíssimo, é riquíssimo. É uma oportunidade, assim, muito bacana. Firmino, acho que você havia levantado a mão também? Pois não. A musicalização, acho que ela ajuda muito, muito, muito nesse trabalho, viu? Porque até mesmo posso usar a própria música deles, que eu acho assim, a gente, por um lado, valoriza a cultura deles, facilita a sua própria inserção. Achei top essa atividade, achei muito boa. Com adulto, a gente usa muito a questão da arte, com adultos. Então, nas nossas aulas, a gente procura valorizar muito, por exemplo, artistas. Então, a gente pede para eles trazerem poetas haitianos, artistas da música da Venezuela, pintores. A gente usa muito a questão da arte. Por exemplo, os haitianos, eles têm um feriado muito, muito importante para eles, que é o Dia da Bandeira. Então, o Dia da Bandeira para o haitiano é o feriado mais importante que eles têm. E uma vez, numa dessas aulas sobre cultura, um aluno nosso chamado Junel Leonard, ele é fenomenal, fala 5, 6 línguas, é um cara diferenciado, Junel. Ele foi tão emocionante ele falar da bandeira. Então, o Junel, ele levou a bandeira do Haiti e aí começou a explicar cada elemento da bandeira e o que aquele elemento representava na cultura haitiana. Olha, foi assim um espetáculo, sabe? Então, a gente valoriza muito essa questão da cultura do outro, da arte do outro, a musicalidade do outro. Isso aí é muito, muito bacana. Então, tá bom. Então, vamos para a atividade 5. Antes da gente discutir a atividade 5, eu vi aqui que o pessoal da coordenação colocou o link, tá? Para o registro da presença. Então, é importantíssimo aí para vocês, quem puder clicar aqui no link, tá? Segundo está escrito aqui, vai ficar disponível até as 21 horas. Então, é importante marcar a presença, tá bom? Bom, a atividade 5 também é uma atividade muito bacana. Que eu não vou conseguir mostrar tudo numa página só. Então, eu vou aumentar um pouquinho e eu vou lendo para vocês, tá? Eu não vou conseguir colocar numa página só. Para o desenvolvimento desta aula, é importante que os alunos conheçam o conceito de cooperação. Eu acredito que aqui a professora ou o professor
que fez essa atividade, quando ela fala que os alunos conheçam, ela já está se referindo ao aluno migrante. E que tenham conhecimentos básicos de leitura e valorização da situação dos migrantes. Então, você vê que a cooperação aqui passa por tudo, né? O professor deverá iniciar a aula apresentando aos alunos uma sequência de imagens que remetem à ideia de cooperação e valorização da vida do migrante, para que eles possam se expressar sobre elas. No momento de apresentação das imagens, o professor poderá fazer a pergunta: o que essas imagens representam para vocês? Ele deverá registrar a fala dos alunos na lousa. Então, aqui você tem 2 sugestões de imagem. Dando continuidade, o professor deverá propor aos alunos o exercício de, a partir das palavras ou frases listadas na lousa, pensar coletivamente, ou seja, considerar as ideias expressas pelo outro e rever as próprias ideias se necessário, culminando em uma construção coletiva. Poderá também ressaltar a importância do trabalho em equipe, comentar que juntos podemos muito mais do que cada um separadamente, pois nos tornamos mais fortes, conquistamos objetivos comuns, enfim, fazemos a diferença, como, por exemplo, os migrantes que trouxeram suas tradições, contribuindo para a formação da cultura brasileira. Aí termina a atividade dizendo assim, acho que aqui é a atividade mesmo. A partir deste exercício, alunos e professores produzirão um texto sobre a importância da cooperação e as contribuições de outros povos em nosso país. Então, é uma atividade, eu acho que já para alunos mais velhos, né? Eu acredito que aqui já não é para criança pequena, já é uma atividade maior aí, já para adolescentes. Então, é uma atividade que tem uma pegada reflexiva muito boa, né? Uma atividade, ela tem essa questão realmente da reflexão, do conceito de cooperação, do conceito de crescimento, a partir da perspectiva do outro, né? Então, qual foi a visão de vocês sobre essa proposta mais reflexiva de... Olha, ou a atividade foi muito boa, ou foi um fracasso. Ou a atividade foi muito boa, ou foi um fracasso, né? O pessoal está quieto. Muito bacana a atividade, né? Porque assim, a gente passou por umas 4 ou 5 atividades mais para crianças. Agora tem uma atividade para um público mais velho, mas essa atividade aqui, por exemplo, poderia ser usada até para adultos. E aí a questão de cooperação é interessante, né? Porque você vai ter experiências de migração muito distintas. Então, dependendo como essa comunidade imigrante internacional ela está sendo acolhida, você tem resposta diferente. Então, você pode ter respostas muito positivas sobre o que é cooperação e você pode ter respostas mais tristes sobre a falta de cooperação. Então, eu acho que é muito interessante essa atividade. Só que o professor tem que estar muito preparado para, de repente, ele ter uma resposta que... Porque, por exemplo, do modo como a atividade está montada, ela pode ter uma expectativa de resposta muito bonitinha, que todos cooperam, que todos crescem juntos. Aí, de repente, chega um migrante e fala assim, vocês não ajudam a gente. Meu pai não consegue emprego, a minha mãe não consegue emprego, a gente não tem o que comer. Então, o professor tem que ter uma preparação muito bacana para dar conta de lidar com situações que às vezes são inesperadas durante a aula. Tá? Acho que isso é algo que é importante levar em consideração. A gente chama isso de resistência. Então, essa resistência, ela está lá. Gente, vocês acham que também aquela criança migrante gostaria de estar lá? Às vezes não. Gostaria de estar no país dela. Ela não gostaria de ter vivenciado tudo que ela vivenciou.
A criança que nasceu no Brasil era brasileira. Ela não... O migrante recém-chegado, a relação é outra. Então, a própria palavra cooperação é outra. Eu venho observando isso há algum tempo, sabe? Agora, fazendo parênteses na aula, eu venho observando isso. Os adultos, sabe? Sempre que eles conversam conosco, eles são muito gratos. E eu fico questionando até que ponto realmente nós fazemos as coisas, sabe? Até que ponto a gente é merecedor de tanta gratidão. Sei, eu tenho às vezes algum... Até que ponto a gente não está só na conversa. Esses dias eu conversei com uma colega minha, uma colega de trabalho, sobre isso. Né? Quantos comitês nós temos? Comitê estadual, comitê municipal. O que acontece como ação efetiva? Como que a gente mensura isso? Então, eu acho que esse exercício aqui, ele mexeu um pouco comigo por isso. Ele faz esse tipo de provocação. Se a resposta é bonitinha, todo mundo coopera e cresce junto. Mas se a resposta não for, né? Se a resposta levar para um outro caminho, como que eu lido com isso na aula? É um grande desafio. Atividade 6, ela é pequenininha. Vou até aumentar aqui um pouco. A proposta da atividade 6, ela é a nossa penúltima atividade. E eu quero mostrar uma atividade para vocês, tá? Para finalizar a aula. Uma atividade para um aluno de primeiro ano do ensino fundamental. No primeiro dia, fazer uma apresentação de todos, e principalmente a ele, para que se sinta acolhido. É a recepção, igual a gente já viu, né? Depois dessa apresentação, convidá-los a participar de uma atividade com quebra-cabeças, com palavras em inglês e a tradução para o português, para facilitar o aprendizado. Então, vamos analisar algumas questões aqui. É uma atividade linguística, porque é um quebra-cabeça com palavras em outras línguas. É uma atividade linguística. Não acho que é uma atividade intercultural, então eu realmente não acredito que essa atividade esteja favorecendo, sabe, esse sentimento de estar numa outra cultura. Eu acho que é uma atividade linguística, mas ela pode oportunizar interação. Então, como interação, essa atividade ela é bacana, né? Ela é bacana, mas eu não acho que seja uma atividade intercultural. Por quê? Porque o foco é apenas na língua, por isso que eu trouxe essa atividade. Vocês lembram o primeiro slide que a gente passou? O primeiro slide, que tinha a questão da língua, mas tinha a questão do uso social da cultura. Então, essa atividade ela só tem um foco na língua, então ela não é intercultural. O objetivo dela é mais a interação, que eu acho que é muito parecido com a última atividade. Eu vou diminuir um pouquinho, vai ficar bem pequenininho. Tá? Vai ficar bem pequenininho. Não tem problema, é só para vocês... Não, deixa como estava. Só para vocês verem como que eu acho que é a mesma coisa. Né? Acho que não precisa nem ler a explicação. Dá para entender o que é o exercício só olhando para ele. Né? É um jogo da memória. Então, é um exercício de jogo da memória. A professora ou o professor pensou em palavras em inglês e do lado você tem o referente em português. Isso tudo vai ser misturado e a criança vai quebrar a cabeça com o jogo da memória. Então, é uma atividade intercultural? Não, não é. Então, na perspectiva de interculturalidade, ela não favorece troca cultural, é apenas uma atividade linguística. É importante? Extremamente. Por que é importante? Porque vai favorecer uma interação entre os alunos. Os alunos vão conversar um com o outro, tal, mas ela não é uma atividade intercultural, porque ela favorece apenas a comunicação. Então, vocês estão vendo como que não é tão simples quando a gente pensa em promover uma atividade intercultural? Ela tem alguns desafios. Então, eu gostaria de trazer, para mostrar para vocês, uma atividade que eu acredito que tenha alguns elementos interculturais. Não são todos, não,
São apenas alguns elementos. Mas é uma atividade para adulto. Ela não é uma atividade que foi pensada para crianças, tá? Então, até porque o público que geralmente nós trabalhamos é o público mesmo mais adulto, tá bom? Então, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui de novo. Depois eu vou mandar também essa atividade para vocês. É um exemplo de uma aula que nós damos de português como língua de acolhimento. Acho que já começou. Vou aumentar um pouquinho. Tá. Deixa eu subir isso aqui. Daqui a pouco eu paro de compartilhar sem querer. Ok. O NEP é o Núcleo de Estudo e Pesquisa em Português para Estrangeiros, da UEMS, né, que é a entidade executora das nossas ações, e esse exemplo de aula é a unidade 8. Então, a unidade 8, esse curso aqui é um curso de módulo acolhimento 2. Então, o que é o módulo acolhimento 2? É um curso oferecido para migrantes internacionais que já estão no Brasil há algum tempo. Ele não é exatamente recém-chegado, mas ele ainda tem dificuldades com a língua, tá? Então, o que a gente está trabalhando, né? Qual é a situação de uso? O que é a situação de uso? É para que ele vai usar a língua portuguesa? Então, lembra que eu falei da língua de acolhimento? Tem que ter uma situação de uso. É o chamado caráter de urgência. Então, essa aula, a situação de uso é essa. Planejamento para fazer compras de supermercado e compras online. Expectativas de aprendizagem. O que é que nós esperamos que os alunos consigam aprender com essa aula? Primeiro, ampliação de vocabulário sobre números. Importantíssimo isso para eles. Segundo, a classificação de produtos para serem adquiridos no mercado. E terceiro, comparação de preço, que é uma coisa do cotidiano que a gente faz. Mas eu quero que eles façam isso em português. Então, essa é a nossa expectativa de aprendizagem. Como que a gente começa a aula? Sempre com uma atividade de preparação. Então, nesse caso dessa aula, a atividade de preparação é um texto que fala sobre o fato das pessoas, a escolha que as pessoas fazem para ir ao mercado, e temos aí uma série de perguntas sobre o texto. Mas quando você olha as perguntas, você já consegue perceber que eu estou tentando trazer a cultura desse povo para a nossa cultura. Olha só como é que começam as perguntas. Eu começo as perguntas querendo entender se eles entenderam o texto. Você sacou a primeira pergunta? É uma interpretação. Por que, de acordo com o texto, por que muitas pessoas demoram tanto tempo fazendo compras? Aí o texto diz, porque não tem lista, porque confunde mercado com passeio, blá, 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 blá. Aí a segunda pergunta também é de interpretação textual. Que solução o texto apresenta para isso? Então, primeiro eu dou um texto e depois eu quero ver se ele entendeu o texto. Que isso é intercultural? Eu acho que não. Eu estou trabalhando no aspecto linguístico. Agora eu vou trabalhar o aspecto cultural. Você se enquadra na situação apresentada no texto? Você vai no mercado para passear? Você vai no mercado sem fazer lista? Agora eu quero saber dele. Eu quero saber da cultura de compra dele. Do tunisiano, do haitiano, do venezuelano. Você conhece alguém que já tenha vivido algo semelhante? Então, agora eu saí do texto. Eu não estou no texto mais. Agora eu estou na vida dele. Isso é interculturalidade. Olha a quarta pergunta. Com que frequência você vai fazer compras? Olha a quinta pergunta. Quais são as maiores dificuldades na hora de você fazer compra? Aí eles vão falar assim, não tem dinheiro, professor. Mas vão falar que não consegue entender a língua. Então, vocês estão sacando o que é a questão da interculturalidade? Que não é só música, camiseta, não é isso. É o viver a cultura do outro. Essa aqui é a atividade de preparação. A gente faz isso antes de entrar na aula de verdade. Aí tem um bloco de atividades. Então, a primeira atividade. Observe os folhetos a seguir e depois identifique.
Bom, é óbvio que vocês não têm o folheto em mãos. Na hora da aula, nessa aula, nós distribuímos diversos folhetos de supermercado para os alunos. Folheto do Comper, do Açaí, do Atacadão, do Legal, do Pires. A gente distribui um monte de folhetos na aula. Aí a gente começa a perguntar, né? Qual é o mercado que tem maior variedade de vegetais? Qual é o mercado com mais opções de carne vermelha? Qual é o mercado com mais opções de carne branca? O que eu estou trabalhando nessa atividade? Língua. Estou trabalhando língua. Não estou trabalhando cultura. Isso tudo é língua. Todas essas perguntas, da letra A até a letra I, é língua. É língua. Aí vem a pergunta J. Olha, eu até deixei separado. Olha a pergunta J. Da letra A até a letra I foi língua. Aí a letra J é, para você, qual mercado oferece a melhor relação custo-benefício? Por quê? Em outras palavras, em qual mercado você vai fazer compra? Olha o que eu fiz com esse aluno. Eu fiz ele refletir sobre como ir ao mercado de modo mais eficiente. Eu ofereci uma porrada de linguagem sobre mercado para esse aluno, porque ele já falou para mim que ele tem dificuldade com a língua. E depois de toda essa reflexão, eu pergunto, bom, e agora? Qual que é o melhor mercado para você? Ah, professor, é o que tem o preço mais baixo. Ah, então vamos discutir preço. Vamos discutir preço. Aí a atividade seguinte. Essa atividade 2 é uma das atividades que eu mais gosto, né? A sala será organizada em 3 grupos. O grupo A tem vintão. O grupo B tem cinquentinha. E o grupo C, que é o grupo dos ricos, tem R$100. Cada grupo irá escolher um dos mercados que ele viu para fazer as compras. Olha só os objetivos. Olha o objetivo. Um tem vintão, um tem 50, o outro tem 100. Objetivo. Cada grupo irá escolher um dos mercados para fazer suas compras. E cada grupo deverá definir os objetivos da compra. Eu vou usar os meus vintão para quê? Para fazer uma festa? Para fazer um churrasco? Ou para fazer um evento, um almoço? Quanto tempo deve durar as compras? E quais são os produtos que eu vou comprar? Essa negociação é feita em grupo, entre eles. Eu não interfiro. Eles é que vão discutir. E aí a aula vira uma zona, porque imagina, aí eles ficam discutindo. Ah, professor, eu não tenho dinheiro, você só me deu vintão. Fala, se vira, faz um café da manhã, se vira os seus vintão aí. E aí começa a discussão. Mas qual é a atividade? Cada grupo fará uma lista de compras com as informações acima expostas. Né? Forma de pagamento. E aí, gente, e aí vai embora. E aí a gente continua, né, fazendo todos os exercícios. Né? Então, no final de tudo, qual é o produto da aula? Né? Aonde que a aula ela se realizou enquanto intercultural? Em que momento essa atividade favorece o sentimento de pertencimento desses migrantes? Nossa, imagina, o cara agora, com uma aula, gente, nós estamos falando de uma aula. Isso tudo que aconteceu foi uma aula. Essa é a palavra urgência que eu falei no começo, naquele dia de acolhimento. Então, quando a gente fala urgência, é que não pode perder tempo na aula. Então, ele tem que sair, imagina, esses alunos têm que sair daquela aula podendo fazer compra em qualquer mercado. Em qualquer mercado. Então, sabe, isso mexe muito com a gente. Essa proposta. Então, isso dá para se levar para as crianças, mas não dá para fazer numa sala de aula com todo mundo junto. Por isso que eu falei aquela para a Giovana e para todo mundo, que é fundamental as escolas que têm crianças migrantes, essas escolas têm que ter um espaço para as aulas de português como língua de acolhimento. É óbvio que eu não vou preparar uma aula dessa para a criança ir no mercado.
Mas eu posso preparar uma aula dessa para a criança ir na cantina da escola, para a criança ir na padaria, entendeu? Sabe? A gente pode fazer exatamente isso. Então, por que eu quis trazer essa aula? Não foi no sentido de mostrar que ela é melhor ou pior do que as que a gente apresentou. Eu tentei mostrar essa aula para ilustrar o fenômeno da interculturalidade, o fenômeno da língua com a cultura que se une. Né? Então, não é uma atividade só linguística, mas também não é uma atividade só cultural. Né? Perceberam o roteiro? E a gente faz isso com trabalho, saúde, diversidade cultural, diversidade linguística, moradia, mobilidade, educação, arte, qualquer temática. A gente trabalha sempre por tema. E aí cada tema gera uma discussão diferente. Então eu achei legal trazer um exemplo do que para nós, do que nós consideramos como uma atividade intercultural que favorece esse momento de territorialização. Então, os alunos, depois de um exercício desse, eles se sentem parte da comunidade campograndense, sul-mato-grossense, e por aí as coisas vão. Dúvidas, comentários? Se assustaram com a atividade? Você viu como que não é nada de outro planeta? Você percebeu como que a atividade é simples? Não é nada de outro planeta, é coisa simples, do dia a dia. Bom, o que eu havia preparado para hoje, na proposta de fechamento desse nosso grande bate-papo, aí que começou lá atrás, né, já tem um tempo aí que nós começamos, era isso. Então, eu espero realmente, de algum modo, sabe, ter conseguido tocar no coração de vocês. Eu acho que se eu conseguir isso, já valeu o curso, sabe? Se eu conseguir, de repente, provocar em vocês alguma reação quando vocês estiverem com crianças, com adolescentes, com adultos, migrantes internacionais. Eu acho que esse foi a grande sacada dessa capacitação. Acho que foi o grande objetivo dessa capacitação. Então, eu gostaria, acima de tudo, de agradecer muito, né, a parceria nessas 5, 6 semanas aí que nós ficamos juntos, né? Acho que foi muito legal. Tivemos um número bacana de participantes, não é mole. Toda sexta-feira a gente tem 15, 18, 20, 25, 30 pessoas participando das atividades. Acho que isso é muito legal. Eu venho acompanhando as postagens, né, no fórum, muito relevantes, as falas de todos. Então, eu acredito que agora a gente vai se organizar para o ano que vem, e pensar no ano que vem como que a gente pode dar continuidade a esse tipo de estudo. Por exemplo, eu acho que agora que nós tivemos um curso geral, a gente pode começar a ter cursos específicos. Então, a gente pode ter um curso só de português como língua de acolhimento. A gente pode ter um curso só de produção de material didático. A gente pode ter um curso só, sabe assim, a gente pode começar a devagarzinho ir pensando, de repente, cursos menores, sabe aquele curso que você faz em 2 dias? Cursos menores, mas com temáticas específicas, que eu acredito que vai ajudar bastante. Eu vi aqui que a organização da escola de governo colocou um link aqui embaixo, que é um outro formulário, não de presença, mas é um link de avaliação, tá? Eu acredito que seja muito importante vocês preencherem esse link de avaliação, até para a gente poder perceber o que deu certo, mas tudo bem. Para perceber o que de repente não deu certo, para a gente poder melhorar para cursos futuros. Eu não sei se alguém gostaria de fazer alguma fala final, se o pessoal da escola também gostaria de fazer algum comentário. Agora eu passo a bola para você. Pois não?
Na verdade, eu me interessei muito por esse curso. Eu não sabia que era difícil, né, a vida do migrante. A gente sabe de todas as dificuldades, mas fazendo o curso, com todas essas orientações, essas atividades, a gente vê que isso é muito mais complexo. A gente precisa, assim, ter um olhar muito mais humano. Nós temos que ter muito mais empatia para com esse migrante, esse aluno que está no interior da escola, porque no dia a dia a gente acaba se acomodando, né, com toda essa situação, e muitas vezes, como a colega falou, o professor recebe um aluno migrante como brasileiro, né? Um aluno normal. E é normal esse aluno estar em sala de aula como um aluno brasileiro, né? Às vezes a professora não dá a mínima importância para os valores que essa criança traz. Mas eu não digo que esse professor ele faz isso por negligência, ele faz por falta de conhecimento mesmo. Assim como nós estamos aqui, eu comecei a enxergar muitas coisas, né, que nós deveremos estar atentos, que nós devemos estar preocupados quando chegar esse migrante na nossa escola. Assim é o professor, né? Então, assim, e a gente precisa mesmo dividir esse conhecimento. Eu achei o curso, assim, maravilhoso. Se puder, né, se eu puder e tiver o ano que vem, eu gostaria de participar, sim. O professor também é maravilhoso, você deixa a gente, assim, muito à vontade, né? Eu, por exemplo, não sou uma pessoa, assim, de falar muito, mas eu consegui participar, embora com bastante dificuldade com a internet, mas valeu a pena, não me arrependi, e se eu tivesse que começaria tudo de novo. Tá? Muito obrigada, professor. Obrigado. Bacana, Maria, obrigada. Esses depoimentos sempre nos enchem de muita alegria. Obrigado, viu? Mas não, Giovana está com a mãozinha levantada. Bom, o meu depoimento ele não poderia ser diferente. Eu queria muito fazer o curso, nem sabia quem era que ia dar o curso. Quando eu vi que era o João Fábio, é que eu quis mesmo, porque ele já foi meu professor, uma pessoa que eu admiro bastante, assim, e eu sabia que ia ser de pura sensibilidade, né? Já tinha ouvido falar do trabalho dele agora, porque ele foi meu professor de inglês, né? Então, não tinha nada a ver com essa coisa de acolhimento na época. Mas eu quero dizer assim, João, eu me esforcei bastante para estar aqui, porque eu estou num momento bem complicado de trabalho, acho que todo mundo, né? Fim de ano, tudo, mas eu também faço doutorado, e esse fim de semestre foi assim, super puxado, eu não consegui concluir essas atividades, me esforcei, mas infelizmente não consegui. Agora, esse fim de semana, eu tenho certeza que eu vou conseguir concluir, faltam algumas coisas ainda, e aí eu já vou postar de uma vez. Mas, assim, isso vai me ajudar bastante. Eu quero dizer assim, que me trouxe uma calma, assim, como que eu vou dizer? Abrandou o meu coração, esse curso, porque eu me via sempre numa situação assim de o que a gente vai fazer, né? Então, a gente vendo que tem alguém cuidando disso, de nos ajudar com isso lá na escola, né? Já fica aquela luzinha no fim do túnel, assim, e eu ouvi o Firmino também falando, quando ele conta das experiências dele, eu acho que eu aprendi muito, ele me trouxe muita coisa, assim, da calma também, né, calma que dá certo, que tudo, então acho que isso que toda vez que eu participo de um curso, eu busco exatamente isso, tentar tranquilizar aquilo que eu não dou conta de fazer, e a gente sabe que nem tudo vai dar conta, mas com esse apoio de vocês, assim, é igual, eu sempre acerta, né, nos cursos e nas pessoas, então, eu sou fãzona da Igove, a Sônia sabe disso, então, sabia que não poderia ser diferente, ser uma coisa bem feita e bem organizada,
E que pena que está acabando, né? Mas, obrigada. Agradeço a todos também pelo aprendizado que eu adquiri com cada um de vocês aí também, que a gente aprende muito com o outro, né? Valeu, Giovana. Obrigado, viu? Viu, João? Oi, Firmino, pois não? Quando eu fiz a inscrição no curso, eu não havia observado que ele era voltado mais para a classe da educação. E aí eu não ia fazer o curso, porque eu pensei, eu não estou na área da educação, estou na área da assistência social. Mas depois pensei, poxa, já que eu me inscrevi, eu vou participar do curso. Olha, enriqueceu muito meu conhecimento, parabéns pelo seu trabalho, tá? Admiro muito a forma como você conduziu esse curso, eu participei de vários cursos, e vejo assim que você vive isso na sua alma, tá? Isso é importantíssimo, sabe? É esse lado que você tem de se preocupar em trazer não somente esse migrante dentro para uma inserção social, mas eu vejo que você faz isso com amor. E o amor é a essência de todo o trabalho. Tá? Eu quero te parabenizar, quer dizer que estou disponível naquilo que você precisar. Tá? Não posso, talvez, agregar muita coisa, mas quero fazer os outros cursos que você for ministrar. Pode dizer que eu estou muito satisfeito. Tá? Obrigado mesmo, obrigado, Que Giovana, contribuiu bacana. muito com o meu conhecimento, ok? Muito obrigado, Firmino, pelas palavras de carinho. Gente, vocês sabem que eu sou pidão, né? Então, que bom. Quem não chora não ama, né? Então, tá aqui, ó. Vou deixar de novo. Eu sei que eu já passei um monte de vez. Tá aqui meu celular de todo mundo. Tá aqui o meu e-mail. Ano que vem a gente está com um monte de atividades pelo EMS Acolhe. Aqui em Campo Grande, nós devemos estar ano que vem em 4 polos diferentes, possivelmente na UEMS, no Rita Vieira, no Guanandi, no Coronel Antonino. Então, assim, com aulas presenciais, a gente vai continuar com aulas online, a gente está aumentando o portfólio das nossas ações. A gente tem não só as aulas de língua portuguesa, mas a gente deve oferecer outros serviços juntos. Então, quem puder no ano que vem e quiser fazer parte do programa UEMS Acolhe, nesse trabalho de voluntariado, e tiver, de repente, um tempinho que possa se dedicar, é só mandar mensagem para mim, porque se tem uma coisa que a gente sempre precisa, são de pessoas do bem, querendo fazer o bem para o próximo também, tá? Então, meu telefone fica o tempo todo ligado, meu e-mail também o tempo inteiro, atendo todo mundo. É só mandar uma mensagem, um zap, que eu já... Serviço não falta, serviço eu garanto para vocês que não vai faltar. A gente tem uma pausa agora, nós estamos encerrando cursos ainda, então na semana que vem nós encerramos a última turma desse ano. Esse ano nós tivemos, acho que umas 4, 5 turmas, pelo menos, diferentes, né? Quando eu falo turmas, é assim, começou, terminou. Então, e aí a gente tem que dar um descanso para os meus colaboradores, uma pausa para eles também. A gente vai voltar em fevereiro. Então, o curso online, a gente vai continuar oferecendo o curso online, porque deu muito certo, começa em fevereiro, e o curso presencial começa em março. Então, geralmente, em fevereiro, nós temos algumas reuniões de estudo. Grupo de pesquisa é bacana. A gente estava com um grupo de estudos acontecendo na quarta-feira à noite. Aí todo mundo ficou enrolado com o serviço, mas essa é uma coisa que o NEP faz. A gente, ano que vem, deve retomar os grupos de estudo também, sabe? A gente pega uma temática e vai aprofundando aí essa temática. Então, assim, oportunidade para a gente estar junto ano que vem não vai faltar. E, com certeza, outros cursos também pela IGOV, né, que foi muito bacana, viu? Eu acho que, não sei, acho que o pessoal aqui da coordenação queria comentar alguma coisa, que eu vi também que abriram o microfone. Eu quis aparecer um pouquinho aqui para agradecer a presença de todos os participantes, de todos os cursistas,
principalmente do professor Dr. João Fábio. Muito obrigada mesmo, em nome da Escola de Governo, em nome do prefeito Marquinhos Trade, nossos agradecimentos por você compartilhar esse conhecimento maravilhoso com os nossos servidores. E esperamos que nós possamos continuar com essa parceria, doutor João, e que possamos agregar conhecimento e fazer com que realmente os profissionais que trabalham com os migrantes possam saber como lidar com esses migrantes. São pessoas como nós, são pessoas que merecem nosso respeito, são pessoas que merecem todo o nosso carinho, nossa atenção. Então, assim, eu estou muito agradecida mesmo por você ter contribuído com esse conhecimento seu, que é maravilhoso. Então, muito obrigada a todos. Né, Giovana? Obrigado, Sônia. A Sônia, lembra a nossa primeira reunião? Acho que foi em setembro, outubro. Eu estava dentro do carro, não deu certo o horário, eu estava com um filho num lugar, levando para fisioterapia. Aí eu falei, gente, eu estou dentro do carro, que a gente fez o primeiro bate-papo nosso, né? E aí depois a coisa fluiu de modo muito legal. Sim. Eu acho que agora a gente, do que depender de mim, do que depender da UEMS, a gente está estamos conseguindo constituir um grupo na universidade que trabalha com isso. Olha que maravilha. Porque isso é muito bacana. Então, sabe, eu acredito que a gente possa, de repente, num próximo curso, ter outras vozes também, não só a minha. Sabe? A gente pode ter outros professores para ministrar módulos, sabe? Então, o João Fábio pode dar um módulo, a professora Adriana pode dar outro, o professor Lúcio Flávio. Então, a gente está conseguindo construir na UEMS um grupo de 4, 5 professores muito empenhados nessa temática, e eu já me coloco à disposição, né, para a gente pensar para o ano que vem um outro curso, uma outra, de repente, alguma temática mais específica, enfim, de antemão eu já me coloco aí totalmente à disposição, porque conhecimento, ele só serve para uma coisa na vida, é passar. Conhecimento só serve para isso, é só para a gente poder passar. Então, eu acho que é o mínimo, e me dá muita alegria estar conversando com colegas de trabalho, com amigos aqui de trabalho. Eu acho que a gente vai conhecendo pessoas incríveis, engajadas também, e que vão sendo multiplicadores, sabe? Então, foi um grande prazer essa semana. Uma pena que acabou, porque, assim, vai ser muito esquisito sexta que vem não ter esse compromisso, vai ser meio estranho. Então, já pode contar comigo, tá? Para o ano que vem, para a gente pensar uma continuidade aí, e, enfim, estamos juntos, tá? Como diz a meninada, estamos juntos. Que bom, muito obrigada. Vamos contar, sim, com certeza, com essa parceria, e com certeza nós vamos ter, assim, um excelente trabalho. Amém. Muito obrigada mesmo, e que vocês tenham um bom final de semana, e que esperamos para o próximo. Amém. Obrigado. Valeu, gente. Obrigadão. Um abraço a todos, então, e a todas, tá? Até o próximo curso. Tchau. Até o próximo. Viu, Sônia? Até o próximo. Tchau. Até o próximo, professor. Feliz ano novo para o senhor, para a tua família, viu? Obrigado, meu irmão. Para vocês também. Muito obrigado.